E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nós estamos entrando no segundo mês de estudo tutorado, então eu decidi gravar a partir de hoje as aulas de introdução ao material, né? Sempre que tiver um tema novo, tá gravando uma aula introdutória mesmo para preparar vocês para resolver as atividades, né? E ter uma interpretação aí do conteúdo de filosofia. Este PET, volume 2, a gente vai começar a trabalhar esse segundo volume, né, com a temática aí sobre basicamente teoria do conhecimento, os tipos do conhecimento. No entanto, falando aí da emergência da filosofia. Ainda em aulas presenciais, nós começamos a estudar os pré-socráticos, né, e agora a gente vai dar início aí ao estudo sobre Sócrates. Então, o tema da aula de hoje, né, é sobre Sócrates. Você pode pegar aí o seu material, está a partir da página 119 no seu material aí, no PET, que você deve ter a versão impressa ou a versão digital. E a gente vai dar início aí na aula referente à primeira semana, aula de número 1. Alguns autores vão estar relacionando também a epistemologia com a gnoseologia. Depois a gente tem aí também peça-chave para a gente começar a entender Sócrates, a ironia socrática. A ironia socrática ela pode ser compreendida de forma bem simplória, né, como sendo aquela pergunta que o filósofo faz fingindo não saber a resposta. Então ele busca mostrar que o conhecimento que o interlocutor julgava ter não passa aí de uma mera opinião. Essa é a ironia socrática. Também para vocês pesquisarem aí a maêutica, de modo simples também, eu vou deixar aqui mais aqui para vocês aprofundarem aí na pesquisa, mas de modo simples, a maêutica ela se resume em parir, o parto, né? Aquela que vai trazer algo novo ao mundo. E o Sócrates, claro, associa isso ao conhecimento. Ele acredita que todos têm o conhecimento dentro de si. Então a maêutica ela vem aí com o objetivo de levar o interlocutor a obter uma conclusão segura sobre o assunto o qual ele foi questionado anteriormente pela ironia socrática, né? Então ele pergunta com o objetivo agora de fazer com que o interlocutor conclua tenha uma definição a respeito, né, do assunto que foi perguntado de modo irônico. Então ele está buscando aí formar um conceito, essa ideia de que todo ser humano pode dar à luz ao conhecimento, pode gerar o conhecimento, parir, né? Então a maêutica, de modo simples, seria nessa perspectiva. E a gente tem aí a última palavrinha que é a dialética. Também eu vou só apresentar aqui a ideia simples, mas reforçando aí que vocês façam a pesquisa mais aprofundada, né? A dialética ela é vista como um método de diálogo, e o objetivo deste método é de contrapor as ideias para que dessa contraposição surja uma nova ideia ou surjam novas ideias. Então a dialética ela em seu estrito entendimento seria como que o caminho entre as ideias divergentes, né? Então busca de divergência entre ideias uma nova ideia. Tudo bem? Então agora a gente pode passar para de fato a introdução aí deste capítulo. Então já falamos aí, trata de Sócrates. Sócrates, como a gente já havia falado lá no iniciozinho do ano, né, nas aulas, quando a gente foi introduzir os pré-socráticos, o Sócrates ele vem como um divisor de águas, porque antes de Sócrates a gente tem aí os chamados primeiros filósofos, que buscam a compreensão das coisas, sobretudo do cosmos, a partir aí da natureza.
com Sócrates a gente já tem uma nova visão aí, né? Começa a ter uma visão mais centrada no ser humano. Então é a partir de Sócrates que a gente vai começar a se falar também já de teoria do conhecimento, não ainda como uma disciplina, como algo independente dentro ali da filosofia, porque isso vai surgir mais na modernidade com o René Descartes. Então, essa teoria do conhecimento, da forma como a gente já se conhece hoje, ela vem mais a partir aí da modernidade. Mas lá, com o Sócrates, a gente já se falava nessa distinção entre saberes, entre conhecimento, as formas que se tem de conhecer. Então, a gente, para entender Sócrates e todo, claro, né, o contexto envolvido, a gente vai ter que estar vendo, antes de falar de fato do Sócrates e do seu método, o contexto em que ele estava inserido. E aí é importante a gente frisar que a gente está falando de um período em que houve uma série de transformações, onde alguns filósofos começam a restringir o campo de investigação, buscando compreender parte da natureza ali, né? Ou seja, o ser humano e a sociedade. E a gente tem também, nesse contexto histórico aí, toda uma questão cultural envolvida, uma questão sociopolítica, uma questão econômica também, né, com o desenvolvimento aí das expansões marítimas. A gente tem aí toda uma reflexão filosófica que é resultado do contexto histórico vivenciado aí pelas pessoas deste período, né? Então, o que a gente acaba enxergando de forma mais nítida é que quando há uma mudança na história, isso vai refletir diretamente no pensamento, ou seja, vai refletir diretamente também na mudança, na filosofia. Então, se há uma mudança na história, há também uma mudança na filosofia. E depois a gente tem aí também uma problemática filosófica. E aí a gente já está falando de coisas ligadas à natureza e à origem e compreensão do ser humano e à sociedade. Então este aspecto aqui talvez seja o mais relevante aí para compreender um pouquinho aí então desta introdução ao pensamento aí do Sócrates. Eu citei anteriormente sobre a questão da expansão do comércio, né? A gente tem a expansão marítima também acontecendo nesse mesmo período. A gente tem uma chegada progressiva aí dos comerciantes, né? Então a classe de comerciante, elas vão naturalmente e de modo progressivo se tornando cada vez mais influente na polis, e a gente tem também uma participação mais sólida agora do povo. Então o conceito aí de demos, né, do grego aí, que é o povo. Então a gente tem aí uma participação do povo nas tomadas de decisões também da polis. Além disso, a gente está falando aí também de um período em que há a questão da aristocracia, né? Então o poder, ele basicamente estava na mão de poucos. A gente está falando aí de um poder que historicamente, né, se manteve por um bom tempo na mão dos poucos poderosos da época, né? E que a principal transformação envolvida nesse processo aí, né, da polis seria então essa perda de privilégios aí por parte da aristocracia. Então, e todas essas transformações vão refletir diretamente aí no pensamento de Sócrates, ok? E, claro, tem outras questões envolvidas, mas eu vou deixar aí também para vocês estarem pesquisando, inclusive podem estar utilizando o nosso livro mesmo, que a gente utiliza aí na escola, que é o material de referência base, para vocês também estarem consultando, que é o livro Fundamentos de Filosofia, do Gilberto Cotrim.
e nele você vai encontrar lá no capítulo 12 todo esse contexto histórico aí no qual temos Sócrates e a consolidação aí do seu método, né? A ironia socrática, a maêutica. Então lá no capítulo 12 vocês vão poder estar vendo com mais detalhes aí essa questão relacionada a Sócrates, ok? Então, tendo pontuado de modo um pouco superficial, mas só para levar então ao conhecimento aqui do contexto em que Sócrates está inserido, a gente vai dar sequência então, de fato, ao segundo ponto que nos ajuda a compreender aí de modo mais efetivo o modo de pensar, o modo de fazer filosofia, né, do Sócrates, que são os sofistas. Então, quem eram os sofistas? Eram considerados como os mestres na arte de ensinar. Eles se colocavam aí como os grandes responsáveis por estar ensinando os cidadãos aquilo que era essencial, porque nesse contexto aí da instauração democrática, todo cidadão tinha o direito de participar, né? A democracia era participativa. Então, aquele que se destacava na arte de falar, aquele que conseguia, né, dominar a arte de bem falar, ele era ouvido e ele tinha maiores chances de optar e de participar efetivamente da democracia na polis. Então, um dos pontos principais aí de ação dos sofistas era ensinar aquilo que era essencial para a democracia, que era a arte de bem falar. No entanto, é claro que para Sócrates isso era um ponto de divergência, porque na visão do Sócrates o conhecimento ele tinha que ser parido, né? Ele partia do próprio indivíduo, do ser humano. Então era inconcebível isso, né? Então tá aí um dos principais pontos de divergências aí entre os sofistas e Sócrates. Mas os sofistas, em sua grande maioria, né, eles utilizavam então a retórica, a oratória, né, para poder estar passando aos seus discípulos, né, que se colocavam ali como ouvintes aptos a aprender então a se expressar e a falar. A atividade exercida então pelos sofistas possibilitavam aí todo e qualquer ateniense expor as ideias que quisessem, né, expor as suas ideias através dos argumentos. Então era visto como uma forma de estar ensinando o cidadão a falar. E aí, como eu já falei anteriormente, né, na concepção do Sócrates, isso não era algo concebível. Né? E eles não acreditavam aí vem um ponto que está aí no PET, que vocês vão ver, né? Eles não acreditavam que basicamente existiam verdades únicas, verdades absolutas, né? Os sofistas não acreditavam. Isso não tinha verdade absoluta sobre nada praticamente, né? Isso é fundamento aí do ceticismo. Então, os sofistas, de certo modo, eram céticos também. Né? Eles defendiam aí que não tinham valores, normas, ideias absolutas para as pessoas, né? Não tinha uma ideia única de verdade, algo que fosse absoluto. Tanto é que pela arte da retórica, né, por dominar aí as formas de comunicar, eles conseguiam então transformar algo que aparentemente era duvidoso em algo que tinha uma força de expressão que convencia, né? Então daí não poderia então ter verdades absolutas, né, e gerar as dúvidas. Bom,
Então eles ensinavam a defender, ensinavam a atacar, né? Eles tinham uma força de persuasão tanto na defesa quanto no ataque, né? E isso por si só relativizava aí os conceitos de verdade. Então agora, dito isso, a gente vai de fato entrar aí um pouquinho em Sócrates, tá? Sócrates, ele não escreveu nada, é o que dizem a maioria dos historiadores, né? Então, o pouco que se conhece de sua filosofia, do seu pensamento, se deve aí aos seus discípulos, né? Dentre eles a gente tem aí o Platão. Então ele viveu aí, né? Estima-se que ele nasceu em 470 a.C. Foi considerado então o fundador da filosofia clássica e ainda, né, é considerado por muitos. Se dedicou à filosofia de fato após o oráculo de Delfos, um dos mais famosos oráculos, né, o chamar de daimon, ou seja, o espírito bom. Então a pessoa que indica os caminhos que não deveria trilhar, né, que ele não deveria trilhar. Buscava sempre levar as pessoas à verdade a partir dos diálogos. Então ele não escrevia nada, como eu já falei, né, mas ele tinha um profundo desejo de dialogar com todos, né, sem distinção, crianças, jovens, adultos, soldados, generais, né, qualquer faixa etária. Daí então uma das acusações sobre Sócrates, inclusive, né, que ele foi acusado aí de corromper a juventude, justamente pela a forma como ele abordava aí essas pessoas em seu diálogo, né, fazendo o primeiro passo, como já falamos anteriormente aí também, né, a questão da ironia e depois provocando aí a maiêutica, né, forçando então é, a pessoa gerar o próprio conhecimento. Bom, além disso aí, o que a gente pode estar falando mais também é sobre a pesquisa socrática. O que seria isso? Um período em que o Sócrates, né, um período em que o Sócrates se dispõe então a fazer algumas visitas àqueles até então que eram considerados os mais sábios da época. Isso após todo o episódio, né, de passar ali pelo oráculo, de ser considerado, né, o mais sábio homem, né, existente, ele então começa a fazer aí a sua caminhada, a sua viagem, né, conversando com aqueles até então que eram considerados também os mais sábios, para poder verificar, né, se nele próprio haveria algum tipo de coisa que fosse então diferente desses outros que eram aí considerados também sábios. E que ele percebeu e que foi ponto de muitas, na linguagem de hoje, né, de muitas tretas, né, que gerou muita confusão aí, foi que todos, sem exceção, disseram então saber de tudo. Quando Sócrates então perguntava para cada um, né, desses sábios se haveria algo que ele não soubesse, afirmava que sabiam de tudo, né? E a conclusão que Sócrates chegou é que ele não sabia, né? Ele nada sabia. Então, a partir disso aí, né, é que se cunha então o método socrático, né? Aquela famosa frase lá do Sócrates, né? Sei que nada sei. A gente tem também a questão da análise conceitual envolvida aí, né? Que é basicamente quando Sócrates faziam aí os seus diálogos, né? Ao conversar aí com as pessoas, ele estava sempre buscando um conceito da pessoa, o que ele considerava aí como sendo a verdade única da pessoa, né? Aquilo que eu já pontuei também mais no início do vídeo, que seria a própria pessoa revelar a sua verdade, né? Esse conceito. Então, conceito que, nesse caso aí, né, a gente já está no segundo passo, que é a maiêutica, né? Que seria algo que não mais é uma opinião, mas algo que é uma verdade única, né? E o objetivo
de Sócrates sempre foi então aí, né, a partir desses diálogos, desse seu processo de ironia, desse seu processo de maiêutica, era estar buscando a verdade sobre as coisas, né, que dizem respeito aí à vida das pessoas. Acreditava que as ações humanas deveriam seguir os mesmos valores, né, por meio do diálogo estava sempre buscando então encontrar a verdade única e tinha o conceito, como conceito que a verdade, né, essa verdade única, estaria então dentro das pessoas e que para poder alcançar essa verdade bastaria despertar nas pessoas as ideias. E isso, claro, né, era feito como? Através aí da ironia, né, para poder então se chegar a parir essa verdade que é a maiêutica. Então o objetivo dele era estar buscando a verdade aí sobre as coisas relacionadas à vida das pessoas, acreditava nas ações humanas como sendo então um processo a ser seguido, os valores únicos de cada pessoa. E o conceito, isso aqui é uma parte interessante, né? Esse conceito, essa verdade que estaria dentro de cada indivíduo, estaria dentro de cada pessoa, ele só poderia ser obtido a partir de um processo puramente racional. Então, a verdade só seria alcançada a partir da razão. Isso vai ficar mais evidente quando a gente entrar no período de modernidade, que a gente começar a falar aí da teoria do conhecimento lá em René Descartes, e a gente vai ver, né, essa teoria aí do racionalismo. A razão, então, ela é mesma para todos, então tinha os mesmos caminhos, todos conseguiriam alcançar os mesmos resultados exercitando-se a razão. Então, na visão dele, o caminho que levava ao conhecimento, ele era o mesmo para toda e qualquer pessoa. Este caminho passava aí por dois processos. Este é o método socrático, né? A ironia, e o segundo, a maiêutica, que a gente já falou. Basicamente, né, o ponto de discordância aí que, né, vocês vão ver quando ler um pouco mais, aprofundar um pouco mais aí no livro de referência que a gente utiliza e em pesquisas também aí pela internet, nessa busca, a gente vai ver algumas diferenças aí então entre sofistas e Sócrates. Sofistas, eles eram, como eu já falei, né, céticos, não acreditavam em verdade única para todas, e como eu acabei de falar, Sócrates defendia o mesmo método para se chegar à verdade, né? Era o mesmo método para todas as pessoas, o método racional, deveria passar aí pela ironia, pela maiêutica, né? E a pessoa então conseguiria parir essa verdade, né, que o Sócrates aponta para a gente. Um outro ponto aí é que a verdade que importava para os sofistas era aquela que melhor argumentasse. E o Sócrates, ele não ensinava, né? Essa visão de ensinamento, né, era parte aí dos sofistas. O Sócrates, ele simplesmente perguntava, indagava, né? Então, havia aí um processo que induzia nas pessoas com as quais, né, no interlocutor, as pessoas com as quais ele conversava, né, induzia a pessoa, né, essas pessoas à reflexão a partir do processo aí da pergunta. Então, aquilo que já estava nas pessoas só poderia ser despertado. Então, aquilo que já estava nas pessoas só deveria ser despertado. Não caberia a ele ensinar algo para as pessoas. Era simplesmente despertar aquilo que já estava nelas mesmas. Então, de forma bem superficial, isso é só mesmo uma introdução para despertar em vocês aí o interesse, né? Um pouquinho aí de Sócrates para vocês. Então, tudo bem? Espero que vocês fiquem bem
E tendo dúvidas, deixem nos comentários. Podem estar também mandando e-mail, né? Vocês têm o meu e-mail. Pode estar também, né, enviando lá no grupo. Tudo bem?